Oi, eu sou Isadora e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho chamado As Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs no Ensino Remoto. Esse trabalho ele é feito em conjunto com a professora Natácia. O contexto e surgimento da pandemia de Covid-19 ele alterou completamente a rotina e a normalidade da população mundial. Quando se tem os primeiros casos de Covid, ainda não se tem uma dimensão, ainda não se tem uma noção do alcance que tomaria, da proporção que teria essa pandemia. Quando se começa a descobrir os principais fatores da transmissão desse vírus, é necessário o adotamento das medidas como quarentena e isolamento social. Essas duas medidas, elas acarretam um dos momentos mais marcantes da pandemia, que são as cidades e as ruas praticamente desertas. Com isso, a gente tem a necessidade do fechamento de tudo aquilo que não é essencial. Dentro desse não essencial, as escolas, as instituições de ensino estão incluídas. Numa tentativa de minimizar os danos causados aos estudantes, o MEC autoriza, por meio de portarias, o ensino remoto. Entretanto, o ensino remoto, muitas vezes, ele apresenta um grande desafio aos docentes. Muitas vezes os docentes eles estão tão habituados à sala presencial que ter o domínio sobre o ensino remoto é complicado, ainda mais quando o ambiente digital é um ambiente de domínio dos alunos. Muitas vezes esses alunos passam mais de 20 horas por dia frente a um computador, frente a um aparelho digital. Como um professor consegue competir com isso? É complicado. Então, se cria a necessidade das diferentes estratégias de ensino, para que consiga ter, de fato, um ensino-aprendizagem efetivo. Dentro dessas estratégias de ensino, a gente tem a utilização das TICs. Mas o que são as TICs propriamente ditas? As TICs, elas são recursos tecnológicos utilizados de formas integradas, com objetivo em comum. No nosso caso da educação, esse objetivo em comum é a aprendizagem efetiva e de qualidade. Esse trabalho tem como presente objetivo uma revisão bibliográfica acerca das TICs utilizadas no ensino remoto. A gente utiliza como metodologia aqui a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa ela é fundamentada na análise da literatura já publicada em forma de artigos científicos em bases de periódicos. O que a gente tem acerca das TICs e do Covid-19? A gente sabe que todos os aspectos ocasionados pela pandemia de Covid-19, principalmente o contexto que ocorreu o fechamento das escolas, a necessidade do ensino remoto de uma forma emergencial, sem ter um preparo, sem ter um suporte aos professores, acarretaram um novo olhar sobre a educação, seguida pela reflexão da prática docente. Os professores precisaram parar e analisar o seu trabalho para que ele seja feito da melhor forma possível, porque muitas vezes não é possível continuar o trabalho que era feito de forma presencial no ensino remoto, porque ele não tem o mesmo alcance. São situações diferentes. Dessa forma, as TICs elas participam ativamente deste novo olhar. Afinal, o ensino remoto está cada vez mais presente na nossa educação, gerando uma necessidade por parte dos docentes do conhecimento das tecnologias digitais, possibilitando a melhor compreensão dos assuntos apresentados nas disciplinas. Mas quando a gente diz essas tecnologias digitais, as TICs, a gente não está falando de nada muito complexo. A gente está falando sobre pequenas ferramentas que, quando agregadas no processo de ensino-aprendizagem, elas geram um processo muito mais efetivo, muito mais eficiente e muito mais fácil e gostoso para o aluno. Quando a gente propõe, são pequenas partes. Um laboratório virtual, em muitas disciplinas, é o que falta para o aluno ter realmente um engajamento na disciplina. Plataformas, jogos, tudo isso são TICs. E quando bem empregadas, elas tornam todo aquele ensino-aprendizagem muito mais fácil e eficiente. As TICs elas apresentam grandes contribuições na área da educação, principalmente quando se fala de qualidade e aprimoramento do processo de aprendizagem. Porque quando a gente tem TICs muito bem empregadas, a gente tem um ensino efetivo, a gente pode casar as TICs com a utilização das metodologias ativas, propiciando
propiciando a maior interação entre professor e aluno, fazendo com que o aluno deixe de ser apenas o espectador do seu conhecimento, da construção do seu conhecimento. Ele passa a ser ativo neste processo. E realmente é isso que se busca com a educação, que o aluno seja ativo na construção do seu conhecimento. Deste modo, a gente pode destacar alguns autores que falam sobre as TICs. Entre eles está a Rezende, de 2017. Ela faz uma comparação entre grupos de professores. Ela pega 3 grupos de professores, onde um grupo utiliza as TICs de maneira criativa, um grupo utiliza as TICs de maneira qualquer e um grupo não utiliza. Ela consegue perceber que, fazendo uma comparação entre esses 3 grupos, a motivação e a criatividade dos estudantes que os professores utilizam as TICs é muito maior. E quando se utiliza as TICs de maneiras criativas, propicia ainda mais um ensino efetivo. A gente tem a importância também das TICs vista por Silva e Ribeiro, de 2020, onde eles dizem que as TICs se tornaram ferramentas essenciais para facilitar e apoiar o ensino remoto. Dessa forma, a gente consegue perceber a importância que as TICs têm. E, além disso, a gente possui as TICs na nossa Base Comum Curricular Nacional. A 5ª competência nos diz que os alunos devem ser capazes de compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Ou seja, eles precisam ter os conhecimentos sobre as TICs, pois elas estão presentes no nosso dia a dia. Eles precisam ter esse conhecimento e saber aplicá-las de forma crítica no seu conhecimento e na construção de toda a história do seu conhecimento, que não vai parar somente ali. Dessa forma, a gente tem, aqui apresentado no fluxograma, que o ensino remoto, quando ele é seguido de maneira tradicional, ele causa um desinteresse, causando baixo desempenho aos alunos. Mas quando aplicado as TICs de maneiras efetivas, ele causa diversificação e um ensino efetivo, que é isso que os profissionais buscam. De forma geral, a gente consegue concluir que o emprego das TICs na educação e no ensino remoto, ela tem o objetivo de promover os recursos e métodos para melhorar a aprendizagem dos alunos, estimulando o interesse e a curiosidade dos mesmos, propiciando a implementação de novas metodologias pedagógicas e didáticas em sintonia com a tecnologia, promovendo dentro do ensino remoto discussões, reflexões e trocas de conhecimento, propiciando o ensino elucidativo. Com isso, me despeço aqui. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada!